Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito referente ao movimento de queda livre, na forma abreviada, então, MQL. O movimento de queda livre, então, como a gente está vendo nessa GIF aqui, ele acontece sempre que um objeto é solto. Quando qualquer objeto ou ser é solto no ar, ele entra automaticamente em movimento de queda livre. Como que esse movimento acontece? Por quê? Esse movimento acontece? Porque a gravidade está puxando tudo para baixo. E quando a gravidade te puxa para baixo, ela gera a chamada aceleração gravitacional. Então, a aceleração gravitacional ela vai estar te puxando para baixo, a tua velocidade vai estar variando. Tua velocidade vai estar aumentando, conforme a gente viu lá nos estudos sobre aceleração. Então, a tua velocidade vai estar aumentando em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando tu está em queda livre, esta é a sua aceleração. A gente tem aqui um exemplo, num pulo de bungee jump, super seguro, com um elástico e tudo. A aceleração desse jovem aqui foi de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo que passava, a velocidade dele aumentava com esta aceleração. Outro exemplo a gente vê na GIF aqui ao lado, num pulo de paraquedas, a velocidade desse jovem aqui estava aumentando em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa era a aceleração. A gente tem a mesma aceleração nos três casos. A aceleração gravitacional não muda, sempre tem o mesmo valor. Tá, senhor, mas como é que se calcula isso? Calma lá, vamos primeiro para um exemplo. Olha só, o que eu fiz? Coloquei aqui um prédio e fiz exatamente como eu faria no quadro. Exatamente assim eu desenharia com todos os detalhes um jovem em cima desse prédio, como a gente pode ver aqui. Preste atenção nos detalhes, no cabelo, nos braços, na roupa. Incrível. Esse jovem está segurando uma laranja. Não está em escala, tá? Essa laranja está meio grande. Mas o jovem está lá em cima do prédio segurando uma laranja. Eis que o jovem solta a laranja. E a laranja cai até o chão. Por que a laranja caiu até o chão? Porque a gravidade está puxando ela. Vamos colocar os óculos da física agora e ver toda a situação com outro olhar. A gente, sem óculos, enxerga borrado. Aí, com óculos, tudo muda. Com óculos, a gente vê que a gravidade está puxando essa laranja para baixo. A gente vê que isso foi um movimento de queda livre. Por ser um movimento, a gente sabe como calcular. A gente compreende vários tipos de movimento. Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Tá ótimo, a gente consegue tranquilamente calcular o movimento de queda livre. Vamos aos detalhes físicos. A gravidade estava puxando a laranja para baixo. Se a gravidade estava puxando a laranja, a aceleração foi de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração gravitacional e ele não muda. Sempre o mesmo. A velocidade inicial, olha só, a laranja aqui. Qual foi a velocidade inicial dela? Presta atenção, vou dar play. A velocidade inicial dela foi 0. Ela estava na mão do jovem. Aí quando o jovem soltou, a velocidade era 0. Depois ela foi ganhando velocidade. Então eu vou tirar o ponto de interrogação porque a nossa pergunta foi respondida. A velocidade da laranja foi de 0 metros por segundo. A distância que ela percorreu. Poxa vida, ela saiu do alto do prédio e caiu. Ela percorreu uma distância. Eu vou dar play aqui. A gente vê então que ela percorreu uma distância que a gente pode calcular. Agora o tempo que levou. Bom, sabendo a distância eu posso calcular o tempo. Sabendo o tempo eu posso calcular a distância. Então eu também posso calcular o tempo. E aí vem a parte de vocês depois. E a velocidade final? Poxa vida, ela desceu o prédio, foi ganhando velocidade lá embaixo. Ela estava muito mais rápido do que lá em cima. E a velocidade final, nós também podemos calcular. Olha só, que bacana. Agora a gente vê que o movimento de queda livre, ele é muito que parecido com o movimento retilíneo uniformemente variado. Muito que parecido. O que vai mudar? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade podia ter qualquer valor. Perdão, a aceleração poderia ter qualquer valor. Então eu pedia lá na questão, calcule a aceleração. Movimento retilíneo uniformemente variado com aquelas equações que a gente já conhece. Já está acostumado. Agora, o movimento de queda livre. A aceleração é a aceleração gravitacional. Está mais simples, está mais fácil. Olha só. E o valor da aceleração gravitacional, senhor, qual é que é? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não tem com o que se estressar. A gente representa com a letra G de gravidade. Em todo qualquer livro a gente vai achar a aceleração gravitacional representada pela letra G.
E as equações que a gente usa, a gente já está acostumado com essas duas. Equação horária da velocidade e equação horária do espaço. Botei até um coraçãozinho para a gente lembrar que ela é muito amada. Então, as duas equações aqui eu coloquei em cinzinha porque é o jeito que nós utilizávamos elas no movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E a mesma coisa para a posição. Posição inicial igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. O que vai mudar no movimento de queda livre? Olha só, elas estão muito parecidas. Parece até a mesma coisa. Só o que muda é isso aqui, ó. Aqui a gente tem G e no outro lado a gente tem A. O que muda na conta? Antes A podia ser qualquer valor, a aceleração podia ter qualquer valor. Agora a aceleração tem um valor fixo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então na hora de calcular a gente troca o G por 9,8. E o jeito de calcular a velocidade inicial a gente já sabe, é zero. Agora o jeito de calcular a velocidade final, o jeito de calcular o tempo, o jeito de calcular a posição inicial e a posição final é exatamente o mesmo. Só o que muda é que antes os objetos se moviam de um lado para o outro e agora eles estão indo de cima para baixo. Pessoal, espero ter sido bem claro. Desejo a todos bons estudos.